Síndrome de ovário policísticos. Posso engravidar com ovário policísticos? Quais são os tratamentos para ovários policísticos? Estou aqui na Clínica Vida, bem-vinda, e vim tirar todas as dúvidas com o Dr. Lucas. Fica aí, não perde! Muito obrigada, Dr. Lucas. Prazer enorme participar, Paty. O prazer é nosso, viu? O que é SOMP? O que é Síndrome de ovário policístico? Bom, a SOP, ou Síndrome dos ovários policísticos, ela é caracterizada por dois fenômenos principais. O primeiro são ciclos menstruais irregulares que mostram uma disfunção, uma dificuldade na ovulação, né? E o segundo são sintomas de hiperandrogenismo, sintomas de aumento de hormônios masculinos, como acne, aumento de pelos, oleosidade de pele, queda de cabelo. Então a SOP ela tem esses dois lados. E, obviamente, junto disso a gente encontra os ovários de padrão policístico, que são ovários com muitos folículos, inicialmente descritos como cistos. Mas a gente sabe que, na verdade, a palavra cisto, apesar de assustar, ela remete a folículos ovarianos numa quantidade muito maior do que o normal. É isso. Então, a questão da SOP são esses dois polos, aumento de hormônios masculinos e ciclos que são, em sua maior parte, não ovulatórios, ciclos que não levam à ovulação. Quais são os sintomas da SOP? Os sintomas principais são, primeiro, vinculados à ausência de ovulação, é a irregularidade menstrual. Então, aquela mulher que fica 3, 4, 6 meses sem menstruar, às vezes até 1, 2 anos. Então, essa mulher que não menstrua e deveria estar menstruando, está na idade reprodutiva, ela em geral tem ciclos, ou ela certamente tem ciclos não ovulatórios. Porque a mulher que está ovulando todos os meses, ela vai menstruar regularmente todos os meses. Ela vai ter TPM, ela vai ter sintomas, mastalgia, aquela dor na mama antes da menstruação. Ela vai notar que tem um período do ciclo que ela vai ter aumento de libido, muco. Agora, a mulher com SOP não. Ela fica o tempo inteiro igual e geralmente sem menstruar de forma regular. Existe uma diferença entre o termo SOP e SOMP, que tem um M aí no meio, né, que fala que é síndrome do ovário micropolicístico. Existe uma diferença? Não, na literatura a gente usa SOP. Então é só SOP. A gente usa SOP. O melhor termo é SOP mesmo, que é a literatura consagrada e internacional. Como a SOP pode causar infertilidade? Então, a SOP causa infertilidade justamente por quê? Porque para você engravidar, você precisa ovular. Então, no meio do mês ali, a mulher libera um óvulo, e ao liberar um óvulo, este óvulo pode ou não ser fecundado por um espermatozoide. Agora, se a mulher não libera aquele óvulo, se ela não tem ovulação, ela simplesmente não consegue engravidar. Então é uma infertilidade por fator ovulatório, ela não consegue engravidar por causa disso. E o que ela deve fazer para conseguir engravidar, a mulher que tem SOP? A mulher que tem SOP e quer engravidar, o que a gente tem que fazer é induzir a ovulação. Então a gente usa medicamentos para fazer com que daqueles vários folículos que ela tenha, um consiga crescer. Porque apesar dela ter muitos folículos nos ovários, 30, 40 folículos, nenhum cresce. Essa é a questão. Então você pode usar medicamentos por via oral, por exemplo, que estimulam a secreção de um hormônio chamado de FSH, hormônio folículo estimulante, que faz com que um desses pequenos folículos cresçam e ovulem. Então essa é uma maneira de a gente fazer ela induzir a ovulação. Ou hormônios por via subcutânea, são injeções, que também podem ser usados nessa situação. Esses hormônios que são usados para estimular a ovulação, eles podem piorar a síndrome do ovário? Não vão piorar. Esses hormônios usados para induzir a ovulação, eles não pioram. O que acontece é assim, vamos supor que esta mulher ela precise de muitos hormônios para induzir a ovulação. E neste processo, ao invés de crescer um folículo, cresçam vários folículos. Isso é um problema, porque a gente cria 1, 2, no máximo 3 folículos, porque senão você aumenta muito o risco de gestação múltipla de alto grau, quadrigêmeos, trigêmeos, que pra gente é uma grande complicação. Então vamos supor que ela responda demais, ela vai produzir muito hormônio feminino, estradiol, e ela pode reter líquido por causa disso. Então, neste cenário, ela pode ter um edema, inchaço por um ciclo. O que a gente deve evitar neste ciclo é que ela também ganhe peso de outras maneiras, né? Então, a medicação por si só, induzindo a ovulação normalmente, ela não induz ganho de peso. Certo. E quem não quer engravidar, ficar sem menstruar é um problema? Olha, tem mulheres que adoram ficar sem menstruar, né? Porque ficam ali tranquilas, não tem que gastar com absorvente, é uma maravilha. Com certeza. Mas é um problema por quê?
porque a ação, o que acontece? Aqueles muitos folículos que estão ali nos ovários, apesar de não produzirem muitos hormônios, eles produzem lá o hormônio feminino em uma quantidade basal por um longo período. A gente chama de estradiol. Este hormônio feminino, atuando no útero por um longo período, sem a contraposição de um hormônio que é produzido depois da ovulação, que é a progesterona, então não tem a contraposição pela progesterona, ele aumenta o risco de câncer de endométrio. Então a mulher com SOP que não menstrua e está bem, a gente tem que alertá-la de que a longo prazo isso pode levar ao aumento do risco de câncer de endométrio, a gente deve fazê-la, pelo menos ter contato com a progesterona, né? Então, de tempos em tempos ela deve sim ter a progesterona e geralmente ela sangra depois. Doutor, qual é o tratamento para quem não quer engravidar? Então, para quem não quer engravidar, a gente tem que usar a progesterona ou medicamentos que contenham progestagênio, né? A medicação mais frequente e mais fácil de encontrar é a pílula anticoncepcional. Além de ter a progesterona, o progestagênio, a pílula também tem uma vantagem de ter efeitos anti-androgênicos, anti-hormônios masculinos, o que melhora a acne, melhora a queda de cabelo, né? Melhora pelos, então tem essa é a vantagem de usar a pílula anticoncepcional. Em relação a mulheres que têm a SOP, tem que fazer o tratamento com anticoncepcional e tem hipertensão, algum tipo de problema cardíaco? Isso é importantíssimo, porque muitas mulheres que têm SOP têm também a síndrome metabólica, que cursa com aumento de pressão arterial e aumento de colesterol. Então, nesses casos, realmente o anticoncepcional está contraindicado, então isso tem que ser visto caso a caso, é importante. Agora, também tem uma questão que a SOP acomete mulheres geralmente jovens, antes dos seus 35 anos de idade, então geralmente elas não são tão... A pressão arterial pode ser um pouquinho mais, não ser 10 por 6, como geralmente é nas mulheres, pode ser 12 por 8, então isso não contraindica o uso da pílula, mas isso deve ser visto com muito cuidado pelo ginecologista. Existem algumas medicações que são frequentemente usadas pelos médicos para combater, né, os ovários policísticos, entre elas metformina, e agora surgiu no mercado brasileiro a minoxidil. Qual é a opinião sobre essas duas medicações? São importantes, são importantes. Por quê? Dentro da explicação de como acontece a SOP, um dos mecanismos, não é o único mecanismo, mas um dos mecanismos envolve o aumento da resistência à ação da insulina. Então, são mulheres geralmente que têm um pouco mais de peso e que têm uma glicemia às vezes um pouco mais elevada, mas uma insulina bem mais elevada. Essa relação ela é importante. Então, uma das maneiras de você tratar é deixando o corpo mais sensível à insulina. E aí que vem a metformina, que realmente tem um papel importante em mulheres que têm SOP, que, por exemplo, querem engravidar, e a gente às vezes não consegue induzir ovulação com medicações puras por via oral, a gente usa a metformina como adjuvante. E também o minoxidil, que tem uma ação também nessa questão da resistência à insulina. A gente tem usado bastante também. Então eu espero que você aí que tem problema com síndrome de ovário policísticos tenha ficado bem claro para você qual o tipo de tratamento, quais são os sintomas. Muito obrigada, Dr. Lucas. Agradeço pela presença, foi um prazer. Igualmente. E como que as pessoas podem fazer para te encontrar? Bom, eu sou médico aqui da Clínica Vida Bem-vinda, então vidabemvinda.com.br ou pode colocar no Instagram doutor, né, dr.lucasyamakami, com Y e K, Yamakami. Ok, muito obrigada. Agradeço.